Bom dia! Gostaram da avaliação? Tenho certeza que sim, não é? Vocês observaram que a prova contempla os 3 conteúdos, não é? O primeiro deles, arte e experiência. O segundo, linguagens que se misturam. E, por fim, o conteúdo referente às proposições das linguagens, não é? Eu tenho certeza que vocês fizeram uma ótima avaliação, porque o conteúdo nós trabalhamos, não é? Nos seus mínimos detalhes, então ficou muito mais fácil para vocês responderem às avaliações. Então, meus amados, vamos partir agora mesmo de fato para a nossa avaliação. Na primeira questão, vocês viram que propositadamente eu coloquei a imagem, não é, da bailarina, a bailarina brasileira, Ana Botafogo, muito conhecida, não é, no mundo da dança. Ela é uma bailarina conhecida tanto dentro e fora do nosso país. E vocês podem observar que eu procurei mesmo propositadamente, não é? Como já fala os nossos conteúdos, não é? Propositadamente, eu busquei uma imagem, não é? Que realmente mostrasse o quanto que ela está entregue ali naquele momento, o quanto que ela se doa, o quanto que ela se permite sentir aquele momento, não é? É tão tal, que é tão fluido aquela evolução dela que a gente não percebe quem é ela, quem é a extensão do palco, se ela é a extensão do palco, se o palco é a extensão do movimento que ela tá desenvolvendo ali, não é? Então, e em seguida, não é? Eu já procuro logo, eu já faço logo a pergunta, não é? Será como tem lá no na nossa avaliação, não é? Ao analisarmos a imagem, podemos concluir que a bailarina, não é? Ana Botafogo, está em um estado de estesia. Nós falamos sobre isso, não é? Quando uma pessoa é considerada, não é, que está em um estado de estesia. Lá no conteúdo Arte é Experiência, na primeira página, não é? Lá na primeira linha, ele vai dizer o seguinte: vivemos experiências desde os primeiros minutos de nossas vidas. E essa experiência, ela nos acompanha ao longo de toda a nossa vida, porque a partir do momento em que eu vou vivendo, não é, vou estabelecendo as mais variadas relações com as mais variadas pessoas nos mais variados setores, é óbvio que eu vou sim, não é? Ao ter contato com o objeto, é claro que eu terei uma experiência com ele, não é concreta no caso. Então, no mundo da dança, no mundo da arte, existe, não é, o estado de estesia. E o que viria a ser o estado de estesia, não é? Essa palavra grega, dita pelos gregos antigos, que a estesia nada mais é do que aquele momento em que você se permite sentir a tal ponto que aquilo mexe com as tuas emoções. E se vocês observarem a imagem da Ana Botafogo, ela tá bem entregue mesmo. Ela tá bem entregue àquele momento, não é? Ela tá ali, ela faz parte daquele momento. Aquele momento ela ajudou a construir. E o estado, ela está sim em estado de estesia. Pode observar todos os movimentos, o levantar do braço dela, a, ao levantar, não é? Ao erguer o queixo para cima, ao se entregar, os olhos fechados, que você vê que todos os músculos dela estão contraídos, não é? Aquilo tudo é ela sentindo aquele momento. E o estado de estesia é exatamente isso, como diz no nosso próprio livro, lá embaixo, não é? Que vai dizer é quando nos emocionamos com algo, é porque estamos abertos à poesia em um estado de estesia, ou seja, estamos propícios a sentir. Ela está propícia a sentir, e se nós não ampliarmos esse estado de estesia, ele estende-se até a plateia, até o público. Porque o público também se envolve tanto, se permite tanto, não é? Que ele se emociona. É aquele momento em que nós estamos assistindo um filme,
ou que você está em um show, ou que você está fazendo algo, não é? Produzindo, criando algo que você se emociona, que é aquela lágrima que você enche o seu olho de lágrima. Então, ali naquele momento, você se emociona, você se permitiu, você se deixou tanto envolver, não é? Você comprou tanto aquela ideia que você acabou se envolvendo com ela afetivamente. E o estado de estesia, ele não é algo próprio só do artista, só do criador, só do pintor, só do músico, só do dançarino. Não, ele é algo, o estado de estesia, ele é para quem se permite, principalmente no mundo das artes, é aquela pessoa, eu e você, não é? Pessoas que somos considerados o público, a plateia, o espectador, o observador, que se permite aquele momento, não é? Que se envolve, que se doa, que se entrega. E aí vem aqueles sentimentos, não é? Como você está diante de uma obra de Muick, não é? Que você vai olhar para aquela obra e você vai se deixar levar, você vai se arrepiar, você vai franzir a testa, você vai olhar com um certo receio, ou então você vai olhar com total entusiasmo, entrega, perplexidade, entendeu? Então, tudo isso é o estado de estesia. E o estado de estesia, ele permite que nós nos envolvamos, não é? Aquele momento em que você se permite sentir. Esse é o estado de estesia. E Ana Botafogo está sem estado de estesia. Você observar tudo nela não é sentimento, ela está sentindo aquele momento, completamente envolvida, tomada por aquele momento. Aí nós podemos dizer com certeza que ela está em estado de estesia. Bem, respondida a primeira pergunta, vamos à segunda, não é? A segunda diz respeito, não é, às linguagens que se misturam. Já é a pergunta, não é, que dá início ao nosso conteúdo. As linguagens artísticas se misturam e logo mais abaixo ele vai dizer, não é? Ao justificar sua resposta, utilize, não é, além de seus conhecimentos, informações e exemplos apresentados no conteúdo estudado, não é? As linguagens se misturam, meus amores? Sim, as linguagens se misturam sim, principalmente no mundo das artes, não é? Que quanto mais o artista, não é? Seja ele na mais variada, não é? Na sua área de escolha, na sua área afim. Quanto mais ele ele busca, não é? Se envolver com aquela arte ou nos envolver, não é? Mais ele vai se apropriar de outras linguagens, não é? E você vai ver aí, como lá no final do nosso texto, que nós vamos lidar com a obra de Alex Fleming, né? Alex Fleming, ele utiliza, que são exatamente os dois exemplos que eu coloquei aqui como resposta. Ele utiliza a linguagem escrita e a linguagem visual. Acontece muito também nas propagandas que aparecem na TV, que tem a linguagem visual, mas também tem a linguagem da música, não é? Trabalha-se muito com a imagem, com a fotografia, não é? Na propaganda tem a fotografia, tem a interpretação, dependendo da propaganda, tem o visual também, que é a linguagem visual, tem a própria linguagem escrita, não é? Então, a arte, ela não faz ela, ela não se limita a um determinado estilo, a um determinado movimento, a uma determinada técnica. A arte, ela é bem eclética, ela é bem ampla, ela permite várias visões. E quanto mais o artista, não é, se apropria dessas linguagens e interage com essas linguagens na sua obra, mais facilmente haverá uma interação do espectador com a obra que ele produziu, porque alguma daquelas linguagens certamente vai tocar no espectador, vai fazer com que ele se identifique. Alguma daquelas linguagens será familiar ao espectador, atrairá o espectador de alguma forma.
Então, isso vai proporcionar com que o espectador interaja com a obra.